todos a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Feche os olhos nesse momento. Deus, fale com esta igreja nessa noite, Pai. Manifesta com teu poder, com a tua graça, Pai. Que cada homem, cada mulher que entrou aqui, está sentado aqui, possa ouvir a tua voz, Pai. Que as pessoas possam ser respondidas hoje, dentro do seu coração. Seja com essa igreja, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Olhe para mim, por gentileza. A Bíblia fala, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que Abel inaugura a galeria da fé. O que é a galeria da fé? A galeria da fé é o local onde tem os nomes dos nossos heróis da fé. A galeria da fé é o local onde tem um homem que matou um gigante. A galeria da fé é o local onde tem um homem que venceu guerras. A galeria da fé é o local onde tem um homem que construiu uma coisa extraordinária, uma arca, um navio de madeira. A galeria da fé é um local onde tem uma mulher que era estéril, mas depois gerou uma nação. A galeria da fé é onde tem um homem que conquistou terras. Ele não tinha nada e conquistou terras. A galeria da fé é o local onde tinha um homem, tem um homem da galeria da fé que conquistou reinos. E dessa galeria onde que tem vários homens que são heróis da nossa fé, que mataram o gigante, conquistaram reinos, sobreviveram a atentados contra a sua própria vida. Homens que construíram, que fizeram coisas extraordinárias. Existe um homem que também está na galeria da fé. Ele não apenas está, mas ele está no local de destaque, porque ele inaugura a galeria da fé. Quem é esse homem? Abel. E o que Abel fez? Matou um gigante? Não. Conquistou guerras? Não. Conquistou reinos? Também não. Conquistou terras? Também não. Teve um filho? Também não. O que Abel fez? Apenas um culto. Abel entrou na galeria da fé, está do lado de um homem que matou um gigante, está do lado de um homem que conquistou um império, está do lado de um homem que conquistou uma terra, está do lado de um homem que construiu uma arca. E o que ele fez? Um culto. Mas foi um culto que agradou o coração de Deus. Então o que eu entendo nessa noite? Que quando eu sou capaz de fazer um culto que agrada o coração de Deus, eu também serei capaz de matar gigante, de construir coisas extraordinárias, de ganhar, vencer guerras, de conquistar a terra, porque Abel está no mesmo patamar desses homens. Olhe para mim, preste atenção. Um culto que agrada o Senhor é capaz de mudar a sua história. Tudo começa em um culto. Um culto pode mudar o seu destino. Um culto pode te dar um filho. Um culto pode te dar uma cura. Um culto pode te dar um emprego. Um culto pode salvar você e a sua família. Abel soube valorizar esse culto. Abel soube dar valor a cada minuto desse culto. Abel soube dar valor a cada hora desse culto. Abel fez um culto que agradou o coração de Deus. Olhe para mim.
Eu não posso deixar de ir nos lugares, de participar de um culto, por causa de outra pessoa que vai estar nesse culto. Porque o culto não é Deus que faz para mim, mas sou eu que faço o culto para Deus. Abel fez um culto que agradou o coração de Deus. Mas nesse culto que ele fez, que agradou o coração de Deus, tinha Caim, que desagradou o coração de Deus. Pastor Gonçalo, no mesmo culto, no mesmo altar, tinha um para agradar o coração de Deus e tinha outro para desagradar o coração de Deus. Entretanto, Caim, que estava lá para fazer errado, não atrapalhou Abel para fazer certo. Todo culto sempre vai ter um Caim e sempre vai ter um Abel. Basta você escolher quem você vai ser. Se você vai vir como Caim e vai dar o seu pior, ou se você vai vir como Abel e vai dar o seu melhor. Se você quer ser o crente Abel, você tem que ter fé no culto, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento da oração, você tem que orar. No momento do louvor, você tem que louvar. No momento do dízimo, da oferta, você tem que dizimar, tem que ofertar. E no momento da palavra, você tem que abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração e crer que Deus estará falando contigo. Se você valorizar cada momento do culto, você irá fazer um culto que agrada o coração de Deus. Existe uma tragédia na casa de um homem. Você já entrou nessa casa. Eu tenho certeza que você já entrou na casa de um homem, que você encontrou a Bíblia aberta dentro dessa casa. Mas você sabia que o Deus da Bíblia não estava dentro dessa casa. Isso é uma tragédia. Imagina ter uma Bíblia dentro da casa, mas o Deus da Bíblia não está dentro dessa casa. Mas essa tragédia não acontece apenas na casa de um homem, acontece também na casa de Deus. Porque muitas das vezes o ser humano está com o corpo no culto, mas está com a alma fora do culto. E isso também é uma tragédia. Assim como não vale a pena ter uma Bíblia dentro de casa, mas é necessário o Deus da Bíblia também estar dentro da casa, não adianta estar somente com o corpo no culto, é necessário que a minha alma esteja no culto. Você não precisa nem dar glória a Deus com a boca, mas o teu coração precisa estar cheio da glória de Deus. Você não precisa gritar no culto, mas a tua alma tem que gritar para Deus. Você não precisa falar para o teu irmão, eu quero Deus hoje, mas é necessário você falar para você mesmo, Deus me encha nessa noite. Porque um culto pode mudar a sua história. Segundo a teologia sistemática, tudo que aparece na Bíblia pela primeira vez serve como exemplo. O primeiro homem a aparecer na galeria da fé é quem? Abel. Então o meu herói, o meu maior exemplo de herói de fé pela galeria da fé, não é quem matou um gigante, não é quem construiu uma arca, não é quem conquistou terra, não é quem conquistou um império. O meu maior exemplo de fé é Abel, que fez um culto que agradou o coração de Deus. Abel está no mesmo patamar das pessoas que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a fé que eu tenho no culto é a fé que eu uso fora do culto. A fé que eu tenho aqui dentro é a fé que eu vou usar lá fora. Então, se aqui dentro eu oro acreditando, lá fora eu vou viver o milagre da oração que eu fiz aqui dentro. Se aqui dentro eu estou louvando e acreditando, lá fora eu vou viver o que eu louvei aqui dentro. É necessário eu acreditar que quando eu falo, Deus está ouvindo do culto. E que quando Deus está falando, é para eu ouvir, porque é para mim. O maior erro é alguém falar, o culto hoje faltou quem precisava ouvir. Não.
Deus fez o culto para você ouvir. O culto é para você. Então você não pode deixar de dar o seu melhor no culto, porque tem um Caim no mesmo culto, dando o seu pior. O pior de Caim não atrapalhou Abel de dar o seu melhor. Então todo culto vai ter um Caim e vai ter um Abel. Um Abel para dar o melhor para Deus, e o Caim para dar o pior para Deus. Entretanto, se você vê um Caim dando o pior para Deus, e você dizer, eu não vou estar neste culto por causa de alguém que vai pregar, eu não vou estar neste culto por causa de alguém que vai cantar, eu não vou estar neste culto por causa de alguém que vai estar lá, então neste culto não tem um Abel e um Caim, neste culto tem dois Caim, um Caim que está desagradando a Deus e o outro Caim que está deixando de ir no culto por causa de alguém. Então bata a mão no peito e fala, eu sou o Abel. Bata a mão no peito e repita comigo, nessa noite, eu não quero saber quem está fazendo errado, eu vou fazer o certo. Pode 1000 do teu lado desagradar a Deus, pode 10.000 do teu lado desagradar a Deus, mas você nasceu para agradar o coração do teu Deus. Existe o crente Caim e o crente Abel. O crente Abel, ele está em casa, pensando em Deus. O crente Caim, ele está na casa de Deus, pensando no serviço. Olhe para mim. Você tem que entender dessa noite, que você precisa valorizar cada minuto do culto. Porque através desse culto, Deus pode fazer grandes coisas. Através de cada culto de quarta-feira, Deus pode abrir uma porta para a tua vida. Deus pode trazer um livramento. Deus pode trazer uma cura. E Deus pode realizar teus sonhos. Tudo se você conseguir fazer um culto que agrada o coração de Deus. E qual é a mensagem nessa noite? A mensagem que eu trago para a igreja nessa noite é de agradar o coração de Deus. O que Deus ministrou para mim nessa noite, para eu falar para a igreja, a respeito da igreja começar a agradar o coração de Deus. Porque quando eu e você estamos dispostos a agradar o coração de Deus, Deus irá agradar o meu coração e o teu coração. Por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, é um ser que tem como atributo a reciprocidade. Deus é um ser recíproco. Então tudo que você fizer para Deus, Deus irá fazer para você. Então se este ano você se colocar na disposição de começar a trazer alegria para o coração de Deus, agradar o coração de Deus, Deus também irá agradar o teu coração. Deus é um ser recíproco. Ou seja, tudo que eu fizer para Deus, Deus também fará para mim. Entretanto, tudo que eu fizer para Deus será pouco e será pequeno em comparação que Deus fará por mim. Um exemplo, a Bíblia fala que Abraão, um homem que representava a terra, se encontrou com 3 homens que representavam o céu. A Bíblia fala que Abraão, que representava a terra, quando se encontrou com esses 3 homens que representavam o céu, a Bíblia fala que Abraão lavou os pés dos 3 homens que representavam o céu. Daquele momento, o céu ficou em dívida com a terra, porque um homem que representava a terra fez algo para o céu que o céu não tinha feito para a terra. Aí a Bíblia diz que Jesus, que representava o céu, desceu na terra, e Jesus, que representava o céu, lavou os pés de 12 que representava a terra. Ou seja, se Abraão, que representava a terra, lavou os pés de 3 que representava o céu, agora vem Jesus, que representa o céu, e lava os pés de 12 que representa a terra. O que eu entendo com isso nessa noite? Que o céu nunca vai perder para a terra. Por mais que a terra faça para o céu sempre fará mais para a terra. Nesta noite você representa a terra. O que você fará para Deus, Deus fará para a tua vida. Então qual é a mensagem dessa noite?
Saia daqui com muita vontade de agradar o coração do teu Deus. Abre a tua Bíblia, por gentileza. No livro de Números, capítulo 14, versículo 8. Mídia, Números, capítulo 14, versículo 8. Mídia, por gentileza, livro de Números, capítulo 14, versículo 8. Está escrito assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Sabe o que Números, capítulo 14, versículo 8 significa? Que quando você tem certeza que está agradando o coração de Deus, você vai ter certeza que Deus irá te abençoar. Pastor Adson, quando eu tenho certeza que eu estou agradando o coração do meu Deus, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Então, quando eu tenho certeza que eu estou agradando o coração de Deus no meu serviço, eu tenho certeza que no meu serviço Deus vai me abençoar. Quando eu tenho certeza que eu estou agradando o coração de Deus na minha família, eu tenho certeza que na minha família Deus vai me abençoar. Quando eu tenho certeza que eu estou agradando o coração de Deus dentro do meu ministério, eu também tenho a certeza que dentro do meu ministério, Deus vai me abençoar. Quando eu tenho certeza que eu vim para Portugal para agradar o coração do meu Deus, eu tenho certeza que em Portugal eu serei abençoado. O que eu venho ministrar na tua vida dessa noite? Se você tem dúvida que Deus pode te abençoar, é porque você ainda não está com certeza que está agradando o coração de Deus. Porque todo homem que está com certeza que está agradando o coração de Deus, Deus testifica que será com ele. E que por mais que muitas coisas estão acontecendo, no final Deus dará a vitória. Aquele que agrada o coração de Deus não fica depressivo. Aquele que agrada o coração de Deus não fica louco. Aquele que agrada o coração de Deus não fica desesperado. Por quê? Porque por mais que a situação está difícil, ele sabe que Deus será com ele. Agora, por que tem dúvida? Porque eu não estou agradando o coração de Deus. Então eu tenho receio se Deus será comigo, porque a Bíblia diz que o pecado traz a morte, e traz a morte espiritual, e desde a hora que eu estou morto espiritual, eu não sei se Deus será comigo. Mas quando você decide agradar o coração do teu Deus, você está vivo espiritualmente, e por mais que muita gente vai dizer, não vai dar certo, vai dar errado, você sabe que Deus vai te abençoar. Então bata a mão no peito e fala, quando eu agrado o coração de Deus, pode muita gente falar que vai dar errado, mas Deus já disse que vai dar certo. As pessoas que não agradam o coração de Deus, quando precisa de ajuda, procuram aquelas que elas têm certeza que estão agradando o coração de Deus. Eu estou com problema. Eu estou com dificuldade, mas eu sei que eu não agrado o coração do meu Deus. Então eu vou procurar alguém que eu sei que agrada o coração de Deus. Porque eu não tenho certeza se eu estou agradando o coração de Deus, mas eu tenho certeza que aquela pessoa está agradando o coração de Deus. E eu tenho certeza que se aquela pessoa orar por mim, Deus vai me abençoar. Eu profetizo que você vai se tornar uma referência aqui em Portugal. Eu profetizo que você vai se tornar uma referência na tua família. Porque quando alguém lembrar de você, quando alguém lembrar do teu nome, quando o teu nome estiver numa mesa, alguém vai dizer, aquela ali é a serva do Senhor, aquele ali é servo de Deus. Se precisar de ajuda, liga para ele, liga para ela, porque quando ora, Deus atende.
Glórias a Deus. Mídia, por gentileza. João capítulo 8, versículo 29. Se você quiser, fique à vontade para abrir a tua Bíblia. Livro de João capítulo 8, versículo 29. Mídia, por gentileza. Livro de João capítulo 8, versículo 29. João capítulo 8, versículo 29, está escrito assim: E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. Sabe o que esse versículo representa? Que aquele que agrada o coração de Deus não será abandonado por Ele. Aquele que sempre agrada o coração de Deus nunca terá a sensação que foi abandonado por Deus. Vou falar de novo. Aquele que sempre está agradando o coração de Deus nunca terá a sensação que foi abandonado por Deus. Vou falar de novo que você não entendeu. Se este ano de 2024 você colocar uma meta, vou agradar o coração do meu Deus, em 2024 você não terá essa sensação que Deus te abandonou. Tem pessoas que agradou o coração da esposa e ganhou um divórcio. Tem pessoas que agradou o coração do marido e ganhou um divórcio. Tem pessoas que agradou o coração do filho e o filho colocou no asilo. Tem pessoas que agradou o coração do amigo e o amigo se transformou em inimigo. Tem pessoas que viveu a vida toda agradando o coração do patrão. Até pecou, porque o patrão oferecia algo e você tomava, bebia, cheirava, fumava, porque era o seu patrão e você tinha que agradar o coração dele. E no final foi demitido. Você agradou o coração do homem e o homem te decepcionou. Mas se você agradar o coração de Deus, Deus não te abandona nos tempos que são difíceis para a tua vida. Eu estou te falando que no momento da pobreza, que no momento da doença, que no momento da tristeza, você pode olhar para um lado, pessoas te abandonou. Você pode olhar para o outro, pessoas deram as costas. Mas Deus vai pegar na tua mão e vai falar: eu vou contigo. Aonde você for, eu estarei contigo. Porque você é aquele que agrada o coração de Deus. Aquele que agrada o coração de Deus não se sente só. Aquele que agrada o coração de Deus não se sente só. Vou falar mais uma vez. Aquele que agrada o coração de Deus não se sente só. Mas você está longe da família, você está em outro país, você é imigrante, mas eu não estou só. Bata a mão no peito e repita comigo. 2024 é o ano da decisão. Eu serei capaz de desagradar o coração do outro para agradar o coração de Deus. Quem pode dar um glória? Entre agradar o coração do teu marido e agradar o coração de Deus, escolha o coração de Deus. Entre agradar o coração do teu filho e agradar o coração de Deus, escolha o coração de Deus. Entre agradar o coração do teu amigo e o coração de Deus, fique com o coração de Deus. Se for para escolher, escolha o coração de Deus, pois o coração de Deus não te abandona. E a profecia que eu deixo para a igreja é Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, o fogo não irá te queimar. A chama não vai te consumir. Quando passar pelos rios, os rios não te cobrirão, porque Deus estará contigo. Deus não vai te abandonar onde você está. Deus não vai te abandonar aonde você está.
Deus não vai te abandonar da maneira que você está. Deus será contigo no teu serviço, Deus será contigo nesta casa, Deus será contigo ainda esse mês, Deus será contigo ainda nessas dívidas. Você não será abandonado por Deus. Às vezes alguém entrou aqui pensando: meu Deus, como será até o final de março? Como será até o final de março? Fica contigo, fica tranquilo, Deus estará contigo até o final desse mês. Está agradando o coração de Deus? Tem agradado o coração de Deus? Prepara, chegou o tempo agora de Deus agradar o teu coração. Mídia, por gentileza, Provérbios capítulo 16, versículo 7. Mídia, por gentileza, livro de Provérbios capítulo 16, versículo 7. Todos aqui conseguem ler? Está escrito: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam. Vamos ler todo mundo junto? Alguém aqui já leu esse versículo? Glória a Deus. Vamos ler. Se os... Os seus amigos? Os seus amigos? Os seus familiares? Os seus inimigos. Quando eu escolho agradar o coração de Deus, até a pessoa que está com o coração cheio de ódio contra mim não poderá tocar em mim, porque eu escolhi agradar o coração de Deus. Quando você coloca uma meta no teu coração, que é agradar o coração do teu Deus, o teu Deus vai no coração daquele que te odeia e põe paz. Eu não estou falando que quem é o teu inimigo vai virar o teu amigo, mas ele vai deixar de ser o teu inimigo. Eu não estou falando que quem te odeia vai começar a te amar, não é isso, mas vai começar a te respeitar. Porque tem que respeitar quem agrada o coração de Deus. Quer fazer uma loucura? É você perseguir quem agrada o coração de Deus. Mexe com um homem que tem uma arma na mão. Mexe com um homem que tem uma faca na mão. Mexe com o pior bandido dessa cidade. Mas nunca mexa com um homem ou com uma mulher que agrada o coração de Deus. Porque ou você vai se converter ou você vai morrer, mas nada passa batido, porque Deus guarda aqueles que agradam o coração dele. Olhe para mim, a Bíblia fala a respeito de Davi. Davi tinha tudo para poder matar o rei Saul, porque no presente momento o rei Saul não estava agradando o coração de Deus, mas Davi sabia que no passado de Saul agradou o coração de Deus. Davi sabia que Saul era o que era, porque um dia agradou o coração de Deus. E por mais que naquele momento Saul não mais agradava o coração de Deus, no passado ele agradou o coração de Deus. Então Davi não matou Saul, não foi por causa do presente de Saul. Davi não matou Saul por causa do passado de Saul, porque no passado Saul agradou o coração de Deus, e a gente tem que respeitar quem já agradou o coração de Deus. Por isso, pastor Gonçalo, que eu respeito o Senhor, porque o que eu tenho de idade, o Senhor tem de agradar o coração de Deus. Então, longe de mim, de um dia eu falar mal do Senhor, porque eu tenho que respeitar quem já agradou o coração de Deus. Por isso que longe de mim, de um dia eu falar mal do pastor Ivaldo. Que Deus nunca permita que eu fale mal do pastor presidente desta obra, porque o que eu tenho de idade, ele tem de pregar o evangelho, ele tem de agradar o coração de Deus. Então seria muita loucura um dia eu falar de quem um dia já agradou o coração de Deus. Algum louco está falando de você.
E por mais que hoje você não está bem, um dia você agradou o coração de Deus. Eles vão ter que te respeitar. Alguém da tua família vai ter que te respeitar. Algum amigo, ex-amigo vai ter que te respeitar. Eu estou falando que alguém vai ter que te respeitar. Porque agora é Deus que está me usando, porque não se levanta canúnia com aquele que já agradou o coração de Deus. Não se faz fofoca com aquele que já agradou o coração de Deus. Não implanta mentira com aquele que já agradou o coração de Deus. Bata a mão no peito e fala: ninguém pode me julgar pela embalagem. Ninguém conhece a minha história. Eles podem saber o dia que eu caí, mas não sabe o dia que Deus decidiu me levantar. Eu estou te falando que você já agradou o coração de Deus no Brasil. E aqui em Portugal Deus vai te levantar novamente. Eu estou te falando que em 2022, em 2023 você agradou o coração de Deus. Em 2024 Deus te levanta novamente. Quer um exemplo de pessoas que agradou o coração de Deus? A Bíblia fala de José, que viveu várias situações ruins, mas em todas as situações, ele decidiu agradar o coração de Deus. A Bíblia fala que a família de José traiu José. Ele viveu a situação de ser uma vítima, mas mesmo José sendo vítima, ele decidiu agradar o coração de Deus. Mesmo José estando no estado de vítima, ele decidiu agradar o coração de Deus. A Bíblia fala que José depois viveu a situação de ser escravo, mas mesmo ele sendo escravo, ele decidiu agradar o coração de Deus. A Bíblia fala que depois dele ser vítima, dele ser escravo, ele viveu uma nova situação. Qual é a situação? Dele ser preso. E mesmo assim, ele decidiu agradar o coração de Deus. Quando José virou escravo, ele agradou o coração de Deus. Quando ele foi vítima, ele agradou o coração de Deus. E quando ele se tornou um preso, ele agradou o coração de Deus. Todas as situações ruins que ele viveu não impediu dele agradar o coração de Deus. Agradou o coração de Deus sendo vítima, agradou o coração de Deus sendo escravo, agradou o coração de Deus sendo preso. O que Deus fez da vida de José? Se José foi capaz de agradar o coração de Deus em cada situação que ele passou, Deus criou uma situação para agradar o coração de José. A Bíblia fala que José virou governador no Egito. Quando José é vítima, é ele que agrada o coração de Deus. Quando José é escravo, é ele que agrada o coração de Deus. Quando José é um preso, é ele que agrada o coração de Deus. Mas quando José é o governador, é Deus que está agradando o coração dele. Pastor Juninho, quando José teve um sonho, a vida dele não mudou. Quando José teve um sonho, a vida dele até piorou. A vida de José não mudou depois que José teve um sonho. A vida de José mudou depois que Faraó teve um sonho. Levanta a mão para me profetizar na tua vida. Eu profetizo que aqui em Albufeira, que aqui em Portugal, alguém que é grande vai ter um sonho, vai ter um projeto e vai estar vinculado com a tua vida, porque é o momento de Deus agradar o teu coração. Ou seja, Deus está falando com alguém, independente da situação que você estiver passando, foque em agradar o coração de Deus, porque o mesmo Deus vai criar uma situação para agradar o teu coração também. A Bíblia fala a respeito do espaço geográfico. Davi agradou o coração de Deus estando no pasto. A Bíblia fala que Davi agradou o coração de Deus no campo de batalha. A Bíblia fala que Davi agradou o coração de Deus estando dentro de uma caverna. A Bíblia fala que Davi
agradou o coração de Deus, estando dentro da casa do inimigo. Davi esteve no pasto e agradou o coração de Deus. Davi esteve no campo de batalha e agradou o coração de Deus. Davi esteve dentro da caverna e agradou o coração de Deus. Eu não sei aonde você está, mas o local que Deus permitiu você estar hoje é um local para você agradar o coração dele. Às vezes você não está trabalhando aonde você queria trabalhar, mas ali é o local de você agradar o coração de Deus. Às vezes você está morando aonde você não queria morar, mas ali é o local para você agradar o coração de Deus. Às vezes você está no país que você não queria estar, mas é o país que Deus preparou para você agradar o coração dele. Ou seja, independente de qualquer situação ruim, escolha agradar o coração de Deus. Independente de onde você estiver morando, trabalhando, estando, escolha agradar o coração de Deus. Pastor Gonçalo, Davi agradou o coração de Deus no pasto. Davi agradou o coração de Deus no campo de batalha. Davi agradou o coração de Deus na caverna. E Deus colocou Davi no trono. Ou seja, Davi agradou o coração de Deus em qualquer lugar. E Deus preparou um lugar para agradar o coração de Davi. O que eu venho falar para você dessa noite? Se você ser capaz de agradar o coração de Deus em qualquer situação que você viver em 2024, Deus vai criar uma situação para agradar o teu coração. Se você for capaz de agradar o coração de Deus em qualquer lugar que Deus permitir que você esteja, Deus vai preparar um lugar para que o seu coração também seja agradado. Porque da mesma forma que você vai trazer alegria para o coração de Deus, Deus tem uma situação que sabe que quando acontecer, o seu coração vai ser alegre. Deus sabe que existe um lugar que aonde você entrar, quando você estiver lá, o seu coração vai se agradar. Então não perca a chance, não perca a oportunidade de agradar o coração do teu Deus, pois Deus preparou um lugar para você estar, em uma situação para você viver. Mas primeiro eu agrado ao meu Senhor, e depois o Senhor irá agradar o meu coração. Às vezes você está falando: eu não vim para Portugal para viver essa situação que eu estou vivendo. Mas é a situação que Deus está permitindo para você agradar o coração dele. Às vezes você está pensando: eu não sou uma pessoa de morar onde eu estou morando. Esse lugar não é para mim. Não é para eu morar aqui. Esse lugar não é para eu trabalhar aqui. Olha o meu currículo, não serve para eu trabalhar aqui. Aqui não é lugar para eu trabalhar, eu mereço coisa melhor. Agrada o coração de Deus aonde você trabalha. Agrada o coração de Deus mesmo estando doente. Agrada o coração de Deus mesmo estando solteiro. Agrada o coração de Deus mesmo estando pobre. Agrada o coração de Deus mesmo passando dificuldade. Escolha agradar o coração do teu Deus. Quem pode ficar de pé neste momento? A mensagem que eu tenho para a igreja é: escolha agradar o coração do teu Deus. Porque em breve, antes desse ano acabar, Deus vai te levantar. Deus vai te colocar você num lugar que sabe que quando você estiver lá, o seu coração vai se alegrar. Deus vai criar situações que quando você começar a viver, o seu coração vai se alegrar. Mas primeiro é necessário você ser aprovado por Deus. Primeiro é necessário você passar por esse teste. Primeiro é você tem que passar por essa prova. Mas seja aprovado. Não reclame, não murmure, porque você está agradando o coração de Deus. Fique em silêncio, mas não reclame do que está acontecendo. Fique em silêncio, mas não reclame do que você está vivendo. Fique em silêncio, mas não diga que vai perseguir, que vai correr atrás, que vai fazer. Apenas agrada o coração de Deus na situação que você está vivendo. Deus ainda não te fez ser mãe, mas agrada o coração de Deus. Deus ainda não te fez ser pai, mas agrada o coração de Deus. Deus ainda não te deu a sua casa própria, mas agrada o coração de Deus.
Deus ainda não prosperou teu ministério, mas agrada o coração de Deus. Eu não sei aquilo que te traz tristeza, mas eu posso te dizer, mesmo triste, foque em trazer alegria para o coração do teu Deus. Eu não sei quais são as suas missões nessa terra, mas você tem uma missão em comum comigo, é a missão de viver para agradar o coração de Deus. Mesmo que eu venha desagradar o coração das pessoas que estão do meu lado, mas eu não vou deixar de agradar o coração do meu Deus. Feche os olhos, comece a orar comigo, comece a pedir a Deus força para você agradar o coração dele. Começa a falar com Deus, Deus, eu quero agradar o teu coração. Deus, nessa campanha eu quero viver uma vida que agrada o Senhor. Às vezes tem algo no teu coração que desagrada o coração de Deus. Entrega nesse culto, fala, Deus, a partir desse culto, eu não farei mais isso que desagrada o Senhor. Às vezes você sabe de algo, que quando você faz, traz tristeza para o Espírito Santo. O Espírito Santo já te cobrou, o Espírito Santo já falou, isso não me agrada. Faz um voto com Deus hoje. Eu preguei mais cedo que o culto é poderoso. Então neste momento, nesse culto, pois um culto é poderoso, porque esse cultuamos ao Deus que fez o céu e a terra. Fala com Deus, Deus, a partir de hoje eu entrego esse vício para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu paro de fazer isso para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu volto a ler a Bíblia para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu volto a jejuar para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu volto a tomar santa ceia para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu volto a ser fiel no dízimo e das ofertas para agradar o teu coração. Deus, a partir de hoje eu não fico mais em casa no dia do culto, eu vou vir cultuar o Senhor para agradar o teu coração. Existe algo no teu coração que pode estar desagradando a Deus. Faz um voto com Deus nesse momento e fala, Deus, eu não vou fazer mais isso, porque a partir de hoje, a partir dessa noite, eu vou agradar o teu coração, pois no momento certo, o Senhor vai agradar o meu coração. Hoje é uma noite de concerto. Usa a tua alma e fala com Deus, Deus, aquilo que não está te agradando, eu tiro da minha vida nessa noite. Eu luto contra a minha carne nessa noite. Eu luto contra o meu vício nessa noite. Eu luto contra o meu eu nessa noite, pois eu vou agradar o teu coração. O homem te decepciona. Você faz tudo para agradar o homem te decepciona. Mas se você agradar o coração de Deus, Ele te abençoa, Ele não te abandona e Ele luta por você.